תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו תפילה לעני כי הטוב. Olá pessoal, vamos então retomar as nossas buscas a partir do capítulo 12. Já quero avisar que provavelmente eu vou tossir durante a leitura, bastante tosse, mas a gente retoma depois da tossida. É isso que vai acontecer, tá? Certo Shabbat, Yeshua estava andando por entre alguns trigais. Seus talmidim estavam com fome e começaram a colher alguns grãos e a comê-los. Os prushim, vendo aquilo, disseram: olhem, seus talmidim estão violando o Shabbat. Entretanto, ele lhes disse: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da oposição que lhe era proibido, bem como a seus companheiros. Ele é permitido apenas aos Kohanim. Ou vocês não leram na Torá que no Shabá os Kohanim profanam o Shabá, mas ficam sem culpa? Eu lhes digo, aqui neste lugar há alguém maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa, aí abre aspas, prefiro compaixão a sacrifício de animais. Essa é uma frase que os profetas todos falaram. Não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabbat. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusá-lo de algo, eles lhe perguntaram: é permitido curar no Shabbat? Entretanto, ele respondeu: se tiverem uma ovelha que cair em um buraco no Shabbat, qual de vocês não a pegará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no Shabbat. Então ele disse ao homem: estenda sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os prushim saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam eliminar Yeshua. Foi aí que já começou a coisa, né? O final lá na explicação levou um tempinho, mas a vontade já começou a partir desses confrontos, desses eventos. Sabendo disso, ele se retirou daquele lugar. Já estavam com raiva ali naquele dia mesmo, naquela hora. Muitas pessoas o seguiram e ele curou todas, mas advertiu-as de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta Yeshayahu: aqui está meu servo, a quem escolhi, meu amado, em quem me agrado. Porém meu espírito sobre ele. Ele anunciará justiça aos gentios, que aos goi, que em algumas outras traduções está pagão, tudo é a mesma coisa, tá? A gentios estaria mais certo do que pagãos, os góis, tá? Vamos falar os góis. Ele não discutirá nem gritará, nem ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a justiça à vitória. Em seu nome os gentios porão sua esperança. Bom, falando um pouco dessa questão toda do Shabbat, que eu sei que a gente lê e acha meio absurdo, quando a gente não tem um pouquinho da ideia lá dos contextos, que a gente fala bastante. Indo atrás dos contextos, desculpa, é o seguinte, indo atrás dos contextos eu pude descobrir que o Shabbat é uma coisa realmente muito incrível, tá? Não é sábado, o Shabbat não é isso, tá? Shabbat é toda uma preparação energética, vibratória, espiritual muito poderosa, que se o mundo inteiro seguisse, não tinha guerra no mundo. Estava uma maravilha o mundo se só isso fosse seguido. Tá, mas vamos voltar agora para cá, mas que absurdo, vamos curar o cara.
é que isso não é uma regra do Shabat, tá? No judaísmo existem além das regras, existem as regras das regras, tá? Eles criam regras para evitar que as regras sejam descumpridas, né? Então eles vão criando tipo artifícios para que as pessoas cumpram as coisas da maneira mais correta possível. E aí dá esse monte de enlosamento e quando vê as coisas se misturam e às vezes atrapalha mais do que ajuda. Tá? Resumindo, eu tô falando, isso é um resumo, tá? Resumindo muito aqui para a gente poder entender. Não é uma coisa, uma malvadeza, os caras vão mal, os caras vão tom, não, nada a ver. Eles, para preservar a santidade do Shabat, que é muito poderosa, e realmente é, quem quiser se aprofundar nessa questão do Shabat vai perceber que quando a gente faz um pouco disso, já sente uma coisa incrível, é muito bom. Eu já fiz algumas tentativas, é difícil de fazer ele completo, como eles fazem, realmente é difícil, mas um pouco já traz bastante conexão espiritual. E com certeza, se todos os povos fizessem isso, a gente estaria num mundo bem melhor, simplesmente só isso. Né? Porque é um dia onde se volta totalmente para o lado espiritual. Na semana, imagina, um dia por semana que tu vai se voltar completamente para o espiritual. Para a família, para o espiritual, para a alegria, para a gratidão, para amor ao próximo, enfim. Tá? Claro que aqui eles tinham ali aquelas rixinhas e tinha isso que eu falei, as regrinhas que são criadas para que as pessoas não descumpram esse Shabat, né? Ou seja, acaba ficando muito mais preocupados em quem é que está cumprindo e quem é que não está cumprindo do que fazer o próprio Shabat. Ou seja, o ser humano se desvia de qualquer jeito, é impressionante. Quando não faz, quando quer evitar que o outro faça, quando não vem do coração, é isso que acontece. Então é isso que ele está, quando Yeshua confronta eles, não é para contrariar o Shabat, para desrespeitar o Shabat, não tem nada a ver disso. Ele está simplesmente confrontando as regrinhas que se colocou em volta da ideia do Shabat. Tá? Não é do Shabat. Então é importante as pessoas saberem disso. Ele não contrariou os preceitos anteriores dele. Não fez isso. O que ele fez foi querer trazer a coisa mais límpida. Não, isso aqui está tudo cheio de enxertos, como é hoje em dia a religião cristã, tá? A religião cristã que é um monte de enxertos e quase nada do ensinamento que ele trouxe está ali. Quase nada, praticamente nada, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que acontecia lá. E isso que ele estava tentando fazer. É isso que nós aqui nas nossas buscas estamos tentando fazer agora com o próprio ensinamento do mestre. Tentando esmiuçar e pegar o que é mesmo. Porque para nós vai ser muito mais difícil, porque a gente está fora do contexto da época. Né? É mais complicado para nós do que ele lá naquela época onde ele já era daquele meio. Ele tinha conhecimento de todas as leis, sabia exatamente o que era uma lei divina do que era uma lei para proteger a lei divina. Né? Para criar para impedir que fosse descumprida uma lei divina. Então isso é importante a gente saber, tá? Porque isso não é explicado por aí, as pessoas acham então, que Shabat não tem nada a ver, que é uma palhaçada, é só o sábado, grandes coisas, eu faço domingo, qual é a diferença? Não é isso, tá? Não é isso nem mesmo. E nem foi isso que Yeshua disse. E é óbvio que fazer o bem todos os dias pode, tá? Todos os dias, está liberado, não se preocupem, fiquem à vontade para fazer coisas boas todos os dias. E essa frase, eu prefiro compaixão a sacrifício de animais, está muito clara. Aqui não é, ele usou no contexto do Shabat. O que está querendo dizer aqui? Que isso tem um sentido muito mais amplo, tá? As pessoas veem, então quer dizer que Deus prefere compaixão a sacrifício de animais, tá? Ponto. Não, não é isso, não é só isso. Ampliem o conceito. Ele usou essa frase num exemplo, numa situação onde ele não estava lidando com o sacrifício de animais. Não tinha sacrifício de animais envolvidos aqui, tá? Nessa situação. Tá? É para falar do sentido mais amplo, tá? O que Deus prefere, afinal? Compaixão, sempre. Sempre, bons atos, do que qualquer outra coisinha em volta, tá? Em primeiro lugar, isso. Vamos ver o que mais tem aqui, para não deixar passar. Bom, vocês viram que quem faz as coisas normalmente causa inveja em quem não faz as coisas, né? Então estavam eles lá, não curavam, estavam ali cumprindo o Shabat paradinho e não desrespeitando o Shabat, ou seja, não faz nada para não desrespeitar o Shabat, porque qualquer coisinha corre o risco de desrespeitar o Shabat.
então acaba não fazendo nada, nem que deveria fazer. Né? O que acontece na nossa vida até hoje em diversos sentidos. A gente acaba não fazendo o que tem que fazer com medo de fazer uma coisa que não devia, sabe? E muitas vezes erra por não fazer. O erro muitas vezes está nisso, na omissão. E quem faz, como ele fez, normalmente incomoda quem não faz. Né? Foi uma típica situação aqui, e incomoda bastante, tanto que o objetivo deles era eliminar Yeshua, tanto que aquilo foi afrontador. Né? Porque tirou aqueles religiosos da zona de conforto. Pai, agora o que a gente vai falar? Como é que a gente vai ficar perante esse povo que viu o cara fazer uma coisa boa e ainda dizer que Deus prefere compaixão ao sacrifício de animais, e isso é uma coisa que todo mundo entender o que quis dizer, né? Então, isso tirou aquelas pessoas da zona de conforto, e ninguém, a princípio, gosta disso. Embora seja esse o objetivo da gente estar aqui nesse mundo físico, e o objetivo dos ensinos espirituais, ninguém gosta, é impressionante. O pessoal gosta de ler, ali, cumprir, ficar paradinho, fazer não sei o que, não matar, não roubar, né? Coisas que não precisa de ação, né? Não precisa de uma atitude direta para fazer. São os chamados preceitos negativos, ou seja, tu não faz coisas para tu não fazer. Mas os positivos, que são os mais difíceis, os que resolvem, pedem uma ação nossa, esses aí as pessoas se esquivam bastante. Bom, vamos continuando aqui então. Então algumas pessoas levaram até ele um homem cego e mudo, controlado por demônios. Tá? Quem era cego, quem era mudo, quem tinha doenças lá, catatônicas, coisas desse que a gente não conhece assim hoje, epilético, tudo era considerado demônio, tá, gente? Não vamos entrar no mérito se era ou não, a gente já falou que pode, em muitos casos, serem espíritos de pessoas que não eram boas quando estavam vivas, né? Pelo menos a explicação grega para a palavra demônio é essa, demônio é uma palavra grega, tá? E a explicação para essa palavra do grego é espírito de pessoas que morreram, tá? Não é anjo caído, tá? Esqueçam a ideia do anjo caído, não tem nada a ver com isso, tá? Então pode ter essa possibilidade de espíritos, né, impuros. Às vezes eles falam espírito impuro, às vezes falam demônio, eles falam espírito impuro nitidamente como sinônimos, mas nunca falam anjos com sentido de sinônimo com anjo caído, no sentido de sinônimo com demônio, tá? Não existe isso aí. Isso é uma invenção de igreja, tá? Não é uma interpretação. Mas sim, pode ser. Mas aqui a gente tem que procurar sempre procurar, pelo menos antes, entender que pode ser um tipo de doença que hoje a gente chamaria de uma doença psicológica ou emocional, uma depressão, sei lá, coisas desse tipo já existiam, né? A pessoa fica ali, ela não fala, não come, ela está definhando, tá? Não necessariamente é uma ação de um espírito. Não dá para também achar que tudo é isso, não eliminando a possibilidade, tá? Mas muitos estudiosos falam que a maioria dessas doenças, dessas questões, situações que se fala em demônio nos escritos antigos, não é só nesses aqui que se fala desse tipo de coisa, eles atribuem hoje, com as pesquisas e com os relatos, a esses exemplos de doenças que eu tenho. Então isso é comum. Yeshua o curou, de modo que ele pôde falar e ver. A multidão ficou assustada e perguntou: não poderia ser este o filho de Davi? Entretanto, quando os Prushim ouviram isso, disseram: é somente por Baal-Zebub, o chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. Inveja, né? A famosa inveja. Até hoje tem. Quando alguém faz alguma coisa nesse sentido, né? Ou uma cura meio difícil, ou uma expulsão de um espírito, que seja, o pessoal do outro time sempre vai dizer que é falcatrua, ou que é coisa do demônio. O demônio fez isso, coisas desse tipo aí. Até hoje tem. Contudo, conhecendo o que eles pensavam, Yeshua lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satã expulsa Satã, ele está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino?
Além disso, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os seus representantes? Ou seja, eles também faziam essas expulsões de demônios. Não é um mérito de Yeshua, isso também é bom para as pessoas saberem. Não é um mérito da igreja, não sei o quê. Não, isso aí é uma coisa que em todos os segmentos religiosos do mundo existe, expulsão de maus espíritos, tá? Por isso que eu disse, não dá para negar a existência dos maus espíritos, existem, tá? Então, todas as religiões expulsam os tais dos maus espíritos, tá? Não é uma coisa raríssima. Nossa, que incrível que só Jesus expulsava demônio. Não, não é isso, tá? Os próprios aqui também. Mas o que acontece de diferente aqui? O que tem de diferente? É que ele curou o cara. Por isso que talvez o que ele tenha feito não tenha sido necessariamente expulsar um demônio, que nem fala, né? Expulsou o espírito lá. Espírito impuro, espírito incomodativo, sei lá, espírito mau, como queiram chamar. Ele curou a pessoa. Aí foi um sinal mais interessante para as pessoas. Né? O que nós podemos, então, como eu disse, pensar que na verdade era só uma pessoa doente, tá? Só não, né? É bem pior se você é doente do que ter um espírito incomodante. O espírito dá para expulsar, como vocês sabem, por várias pessoas aqui. Então os outros expulsam. Agora, curar cego, curar surdez e coisas não é bem assim, tá? E ele também deixa muito claro, para parar com essa bobagem que a gente vê, né? Principalmente nas nossas igrejas daqui, quando alguém faz uma ação boa em outro local, tá? Em outra religião, aquilo não é de Deus, não é do demônio. O próprio Yeshua que defende que se o demônio estiver jogando contra o time dele, não faz o menor sentido, é uma bobagem falar isso. Ou seja, esse ensinamento não perdurou por acaso, tá? É justamente para que as pessoas, antes de falar essas bobagens, elas pensem nesse aqui. Tá? Não faz o menor sentido que os espíritos estejam expulsando os espíritos maus. Vou expulsar outro espírito mau, meu amigo, para iludir não sei o que. Sei lá, isso é uma bobagem, uma besteira. Tá? Isso é uma besteira. O reino não se fica dividido, como ele mesmo colocou. Então não acreditem nesse tipo de argumento que a gente vê nas igrejas por aí. Tá? Além disso, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam seus representantes, portanto, eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá saquear a casa dele. Quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não reúne, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo que as pessoas terão pecados e blasfêmias perdoados, mas blasfemar contra o Ruach HaKodesh não será perdoado. Quem disser algo contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Ruach HaKodesh não será perdoado, nem no Hazé, nem no Rabá. Bom, o Ruach HaKodesh é o que as pessoas traduzem como Espírito Santo, que na verdade é inspiração divina, tá? Mensagem divina, algo que vem de Deus, tá? E Olam Hazé é esse mundo e Olam Rabá é o mundo vindouro, tá? É o mundo vindouro, a era messiânica, a era da luz, é o mundo vindouro. É assim que eles chamavam lá, tá? Esse que é o conceito. A árvore boa dá fruto bom, e a árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelo fruto. Cobras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Porque a boca fala do que sobeja no coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Entretanto, o homem mau no seu mau tesouro tira coisas más. Além disso, eu lhes digo, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra impensada que tiverem falado. Porque por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, né, pessoal, mais uma dica aqui, né? A gente já falou em outras. Procurar cuidar, né, o que se fala. Não é muito conveniente falar certas coisas só por falar. Às vezes é bom, lembra aquele controle que a gente falou, né? Não só não matar, mas também não falar e matar, não pensar e matar. Ter todos esses níveis de
de trabalho interno. Isso aí só fazendo muito trabalho interno, senão o cara não consegue chegar nesse nível aqui. Então o cara vai sempre ter bastante coisas para dar conta das palavras impensadas, lembrando que tudo volta, né? Tudo volta. Tudo que é largado nesse universo, ele retorna como energia, como ondas, como vai e volta, né? É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Não tem como não ter um retorno, como não retornar essas palavras e essas más ações, inclusive as boas, graças a Deus. Mas é esse o alerta. Dia do juízo não é justamente isso, é a questão do retorno, a colheita. Nesse momento, alguns mestres da Torá disseram: Rabi, queremos ver um sinal miraculoso feito por você. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal? Não. Nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Ioná. Porque da mesma forma que Ioná esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um monstro marinho, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque abandonaram seus pecados e voltaram-se para Deus, quando Ioná pregou. Mas quem está aqui é maior que Ioná. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Shilomó. Mas quem está aqui é maior que Shilomó. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontra. Então diz a si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e eles entram, passando a viver ali. De forma que, no final, a pessoa se encontra pior que antes. Isso é o que acontecerá com essa geração perversa. Ele ainda estava falando à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram do lado de fora, pedindo para falar com ele. Mas ele respondeu a quem lhe havia informado: quem é minha mãe? Quem são os irmãos? Apontando para os Talmidim, disse: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz o que meu Pai Celestial deseja é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso é muito importante as pessoas não esquecerem. Tá? É quem faz a vontade, ou seja, quem pratica esses ensinamentos, é que é filho de Deus, é que é irmão, é que é o filho, é que é mãe até do próprio Yeshua. Tá? Esse é o laço espiritual, o laço de parentesco espiritual que se dá através de atitudes, não é através de... vamos ler de novo. Quem faz o que meu Pai Celestial deseja é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não é quem me aceita. Tá? Não tem o verbo aceitação, verbo aceitar, não tem termo aceitação. É quem faz o que o Pai Celestial, ou seja, a vontade, pratica o ensino, bota em prática, não é ficar aqui dentro, eu sou muito religioso, não. É a prática, coloca em prática, muito claro, isso a gente já falou outras vezes, eu sempre bato nessa tecla, porque isso as igrejas não falam, não sei porquê, quer dizer, sabemos porquê, tá? Mas é importante que a gente tenha isso muito claro e que a gente manifeste isso para as pessoas saberem o que é e o que não é, porque é uma distorção muito absurda que existe por aí, a ponto das pessoas acharem que aceitando Jesus está tudo certo, tá? E não é nada a ver, tá? Aceitar Jesus, tá? Não pode aceitar, aceite então na tua prática, na tua vida. Não é aceitar falando, tá? Dizendo para alguém que disse aceita? Não, sim ou não, não. Então, né, pessoal, sempre bom lembrar que Filho de Deus, irmão de Jesus, mãe de Jesus, filho de Jesus, é quem coloca em prática os ensinamentos trazidos, tá? Os ensinamentos espirituais, tá? Quem bota em prática a vontade do Pai Celestial. É isso que ele falou. Não tem nada a ver com aceitação, nem com batismo, nem com qualquer ritualzinho, não tem nada a ver com nada disso, tá? Ou qual é a igreja que o cara vai, não tem nada a ver com isso. Isso é muito importante, porque repete várias vezes isso. Ele repete várias vezes essa ideia de que
o Filho do Homem é aquele, o Filho de Deus é aquele que fizer tal e tais coisas, né? Como a gente já leu em alguns episódios. E quem põe em prática. Não é quem pensa e quem acha que sente e acha que é, tá? É quem põe em prática aquilo. Chegamos a dizer que para pôr em prática não precisa nem acreditar em Deus. Não precisa nem acreditar em Jesus. Quanto mais aceitar Jesus. Não tem nada que diga isso. No entanto, é muito óbvio e possível que a pessoa possa pôr em prática, por exemplo, o amor ao próximo sem acreditar em Jesus. Então, pelas palavras do próprio mestre, a gente pode entender que a pessoa que ama o próximo, de verdade, né? Na sua prática do dia a dia, nem sabe quem é Jesus, não ouviu falar, ou nem acredita que existe, ou existiu, ou coisa do tipo, será assim chamado Filho do Homem, Filho de Deus, pelos atos dele. Não precisando aceitar, nem acreditar, nem amar, nem nada disso em relação ao ser Yeshua, tá? Isso é muito claro, tá, gente? Isso não tem margem para dúvida nisso, tá? Sei que as igrejas falam outra coisa, só que tem que fazer batismo, tem que aceitar Jesus, e aceitar de verdade, e aceitar de aquela coisa, e aceitar, dizer amém, e aceitar. Não tem nada disso aqui. Yeshua não falou nada disso, pelo menos até agora. Lembrando que ainda temos mais coisas para ler, mas até agora não encontramos essa frase incrível que aparece tanto por aí. Acho que não vamos, não querendo desesperançar ninguém, mas eu acho que não vamos achar. Não parece ser o perfil, pelo menos até agora. Tudo está apontando para um caminho bem diferente, para um caminho realmente bem livre, né? Nada de aprisionamento e vem aqui, é comigo, e sou eu, e nada, totalmente livre desse tipo de coisa. Bom, eu acho que não preciso dizer que o Ioná é Jonas, eu acho que tem aquele episódio do Jonas com a baleia, né? Aqui ele fala monstro marinho, mas as pessoas falam, chamam de baleia, elas deduziram que é baleia, né? Mas é monstro marinho aqui na minha Bíblia. E, né? Não me lembro se eu cheguei a falar mais sobre essa questão das palavras, lembrando que as nossas palavras têm muito poder, como mais uma vez ele colocou aqui. As palavras podem nos condenar e nos salvar, né? Ou seja, atrair coisas ruins e atrair coisas boas, é isso, tá? Psicologia é essa, tá, gente? Atrair coisas ruins e atrair coisas boas. Assim como a gente sabe que os pensamentos têm esse mesmo poder, não à toa, nos capítulos anteriores, ele disse que nós devíamos ter o controle não apenas dos atos, ou seja, não apenas não matar, mas também não falar em matar, não desejar o matar e não pensar nisso, né? Então, não à toa tem esse tipo de ensinamento, tá? Por quê? Porque o pensamento, o desejo, a fala produzem energias negativas ou produzem algum tipo de resultado do qual a gente não compreende e não acessa ele perfeitamente, mas que obviamente ele tem algum tipo de impacto, senão não teria tanta importância enfatizar isso, né? Não perderia o tempo dele com esse tipo de ensinamento, ou se tivesse ensinado, como vários outros ensinamentos que não vieram, não teria chegado a esse para nós. Nada é à toa, nada é por acaso. Sempre é importante a gente ter bem claro esse tipo de noção quando a gente está fazendo esse tipo de busca nos ensinamentos espirituais. Bom, eu acho que é isso por hoje. Na próxima semana a gente volta com a nossa busca a partir do capítulo 13. Tá? Uma outra questãozinha que eu lembrei. Aqui vocês viram que quando pediram um sinal para ele não ficou pensando, vou dar um sinal para mostrar, provar. Não ficou com essa preocupação. Isso tem que valer para a nossa vida também. Porque várias vezes a gente é chamado assim, prova que tu faz, que tu é o bom, que tu não sabe, que tu não sei o quê. Ninguém é o bonzão para começo de conversa, mas igual a gente não tem que ceder esse tipo de desafiozinho bobo para mostrar que a gente é alguma coisa, que a gente faz alguma coisa, que a gente sabe alguma coisa. É mais ou menos isso que ele deixou aqui. Ele não perdeu o tempo dele tentando provar para quem já não gostava, ele queria até matar ele,
que ele era um cara legal, tá? Ele não quis perder o tempo, porque normalmente não adianta fazer isso, tá? Ele estava ali mostrando em atos, no dia a dia dele, o que ele era de verdade. Ele era aquilo que ele era mesmo no dia a dia dele. Comprovação dos seus atos, ensinamentos, que é o que nós devemos fazer também, tá? Então, não tem a necessidade de quem vive a sua verdade ficar provando no particular. Olha, vou provar agora que eu sou assim mesmo. Não, né? Se tu vive a tua verdade, não tem necessidade de fazer isso, tá? Não há. É isso, mais ou menos, o que acontece aqui nessa situação. Agora, é claro, aquelas pessoas que elas não vivem o que ela realmente, elas vão estar sempre inseguras, qualquer desafiozinho que alguém fizer para ela, mas tu não é tão assim mesmo, né? Tu não é tanto assim próximo, não faça isso, não é assim, não pensa isso de verdade. Não. Aí a pessoa realmente está mais suscetível a ataques, né? Mas a pessoa está realmente verdadeira nas suas questões, nem aí para esse tipo de coisa. É isso que acontece aqui, é isso que ele mostra aqui para nós. Bom, eu acho que é isso. Era esse detalhezinho a mais que eu tinha, que me veio agora para falar. Então tá. Eu acho que é isso. Então ficamos para a nossa próxima busca, no capítulo 13. Até a semana que vem. Para o Hashem.